Oi, pessoal, tudo bom? E aí, Paula? E aí, Ana, tudo bem? Quanto tempo, hein? Sim, faz um tempinho. A gente tá de volta para mais um episódio do Cloud Drops Builders Edition. Exato, episódio 8 da segunda temporada. E quem é você, Ana? Para quem tá chegando aqui agora. Eu sou Developer Advocate na AWS e agora eu tô no México, mas tenho a sorte de continuar trabalhando em coisa aqui do Brasil junto com o Paladino. Ó, e a gente que tem sorte, eu sou Marcelo Paladino, também Developer Advocate para América Latina. E hoje a gente tem coisa pra caramba para falar na segunda temporada. A gente começou meio depois do carnaval, parece que a gente ficou esperando o carnaval. Não, não é verdade. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Ana, e a gente já fala Bora sobre lá. isso. Então a gente, não é que a gente, como se a gente tivesse começado a trabalhar agora, a Fala, gente. tem Ah, tô estoque? convertido Sim. aqui, né? Tá bom. Ops, aí, agora sim, certo. Não é como se a gente tivesse começado a trabalhar agora. O começo do ano é sempre muito difícil para a gente, Sim. porque vem o Reinvent, muito conteúdo novo do Reinvent, e tradicionalmente a gente faz um evento de resumo das novidades do Reinvent todo começo de ano, né, Ana? Sim, a gente se esforça ao máximo para tentar resumir aí mais de 100 lançamentos que acontecem no AWS reInvent todo final do ano, lá em Las Vegas. Então, janeiro foi um mês intenso pra gente estudando esses lançamentos e gravando o vídeo para vocês. Mas, Exato. por sorte, está aí disponível para quem ainda não conseguiu acompanhar ou quiser saber as últimas novidades aí que foram anunciadas no reInvent. Então fica aqui. Vai lá, você pode assistir sob demanda, faz ali um cadastrinho e já acessa o vídeo. Tem 1h50 de conteúdo lá sobre as novidades do Reinvent, certo? Beleza. E o que a gente fez até aqui nessa segunda temporada, tá? Você pode ver tudo o que nós fizemos, acessar todos os episódios, todas as notas de cada episódio através desse link, tá? Que a gente chama ali, são os nossos show Notes. notes, tá? Super bem organizado, tá bem legal. Desde a primeira temporada tá tudo lá. Exato. Então você pode acessar por lá. Para recapitular, se você está chegando aqui agora, nós estamos construindo uma aplicação do zero, tá? De ponta a ponta, usando IA generativa, uma aplicação construída com IA generativa, né? Ela usa IA generativa e é construída com IA generativa. E com a nossa ajuda também, né, Paula? Óbvio, é isso, nós estamos no meio, senão Sim. ainda não chegou nesse ponto, né? Não. Não. E aí nós temos vários pilares nessa aplicação para poder organizar essa aplicação, para ser uma aplicação que vai ser manutenível, que vai promover a cultura DevOps, que vai promover produtividade na experiência do desenvolvimento. E o primeiro pilar, nós tivemos alguns episódios, que é esse pilar de projeto. Depois disso, nós fomos ali para a parte do handler, do domínio, da integração e quebramos as responsabilidades de cada camada dessa, tá? Então você pode voltar lá nos episódios e ver, então você vê ali que ainda tem um domínio que é o domínio de testes, que é o que nós vamos explorar nos próximos episódios, tá? Então aqui fica em alto nível o que nós fizemos até aqui, né? Eu tenho um API Gateway que invoca o handler de uma função, o handler da função invoca o código de domínio, que é isolado, pode ser testado unitariamente, né? Que chama a integração, que são as APIs, os SDKs da AWS, tá? E você pode testar tudo isso. E uma coisa que eu gostei muito, como a gente estruturou o projeto até agora, foi que a gente não começou com toda essa estrutura e essa separação de responsabilidades. A gente foi introduzindo elas conforme foi necessário. Exato. Então, eu e o Paula, como engenheiros de software, eu gosto de não introduzir complexidade desnecessária. Eu sinto que a gente conseguiu fazer isso super bem aí Que a no gente projeto. foi dando cada razão ali para as nossas decisões, tá? Nós estamos usando vários componentes, vários frameworks, bibliotecas open source. A principal delas é o Power Tools for AWS Lambda, então a gente vai usar isso para observabilidade, vai usar isso para validação de entrada e saídas dos nossos modelos e para várias outras questões, tá? Então fica aqui a parte do que nós fizemos. Você pode voltar lá nas notas do show, acessar cada um dos episódios e você vai ter lá acesso às nossas decisões. Por falar em decisões, você vai ter aqui no nosso show notes, você vai ter o histórico de cada decisão, tá? Então aqui tem as datas de cada decisão. Então nós estamos usando a AWS CDK. Por Por quê? que nós estamos usando a AWS CDK? Nós decidimos usar Poetry para gerenciamento de dependência. Poderia ser pip. Estamos falando de uma aplicação que usa Python, né?
Então tá, tem que gerenciar dependência. Por que tem que gerenciar dependência e por que poetry? E assim por diante para cada uma das decisões, para cada um dos componentes que nós estamos usando aqui. Tá? Então não é que nós fomos empilhando os componentes ali, Arbitrariamente. acaba sendo arbitrário, mas tem uma razão, a gente explica o que é o componente e explica o porquê de cada componente. Fechado? Bem, vamos dar uma testada no que nós fizemos até aqui. E tradicionalmente a gente vinha seguindo isso aqui no episódio, né? A gente tem um API Gateway, ou nos episódios, né? A gente tem um API Gateway, aí nós íamos nesse API Gateway, nós criamos uma função ali de teste só para exercitar esses conceitos todos, tá? Então ainda não é exatamente a aplicação que a gente vai construir. E aí nós vínhamos aqui nesse teste, e a gente pô várias vezes nisso, né? Vinha aqui, dava erro, a gente ia lá, acertava, fazia deploy de novo, lembra disso, Ana? Sim. Tudo isso, claro, de propósito, isso é longe de ser o fluxo ideal, e agora a gente vai começar a ir para um fluxo mais ideal, certo? Porque imagina você com, sei lá, aqui vai ter 10 funções Lambda, com 10 já não, esse esquema já não funciona, sabe? Sim. Mas eu adoro passar por esse processo até pra gente entender por que que usamos outras ferramentas depois, por que que a gente faz os testes de uma certa Exato. forma. Exato, eu gosto disso também, essa é a nossa intenção. Então você tem sempre a oportunidade de nos encontrar nas nossas redes sociais. A gente tem um diretório de build. Se você for olhar aqui em como a coisa tá, você vai ver que embaixo dos diretórios a gente está importando aqui, ó, os diretórios do cache do Python, com os arquivos de cache do Sim. Python. E a gente está importando para o nosso diretório de build. Naturalmente, como a gente fez o deploy disso para o Lambda, qual vai ser a surpresa nossa se a gente for olhar lá e esses arquivos de cache do Python estiverem lá? Vamos dar uma olhada? Você não quer subir esses arquivos de cache. Por quê? Porque esses arquivos de cache são gerados no momento em que o código é executado, para aquela plataforma onde ele é executado. Seu pacote vai ficar maior, seu deploy vai custar mais e não vai ter benefício nenhum nisso. Agora eu vou voltar para a câmera aqui no meio para a gente mostrar. Olha só, se a gente vier olhar aqui dentro o código que foi parar dentro da nossa função Lambda, olha lá o PyCache, com os arquivos binários. Bom, certamente não é isso que a gente quer, então a gente precisa arrumar o nosso makefile. Como é que a gente faria? Então, poderia vir aqui, achar o makefile, aqui o makefile, e sair arrumando. Bom, mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Tradicionalmente a gente veio usando aqui o Amazon Q Developer, a gente vai continuar usando o Amazon Q Developer, e a gente vem usando aqui no chat, certo? É isso que a gente vem fazendo. Sim. Nós temos usado lá o /dev, o agente de desenvolvimento, né? E o chat para trocar uma ideia. Bom, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos usar o Q na linha de comando, e nós vamos usar o chat, porque nós chegamos a usar o Translate algumas vezes, mas hoje nós vamos usar o chat para fazer isso, tá? Então nós vamos vir aqui, lembre-se, então eu já instalei o Amazon Q Developer na linha de comando, e eu vou vir aqui, Q Chat. E aí a gente tem aqui o chat na linha de comando. E bom, e o que é mais legal do que a gente vai fazer aqui hoje? Para você que está assistindo, bom, vamos fazer uma pergunta para ele simples. Sim. Você fala português? E agora ele responde que não, né? Bom, pois é, ele fala português. Então, Finalmente. essa sessão toda no Amazon Q Developer, na linha de comando, nós vamos fazer em português. Bom, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui um problema, que é o problema que a gente está copiando esses PyCat para dentro do nosso diretório build, tá? Então, o que a gente vai dizer é dizer para o chat que a gente está fazendo isso. Então, só para fazer esse prompt lá, a gente tem vários prompts prontos aqui. Talvez a gente não consiga usar todos, tá? Mas isso é para poupar o nosso tempo aqui durante o episódio, tá? Então, nós vamos só falar do problema. Então, ele está falando lá, ó. E está começando a ver as coisas. Daqui a pouco a gente vai ler com calma o que ele está fazendo. Deixa eu fechar aqui. Eu acho legal que também, em vez de chegar com uma resposta final do nada,
o Kill vai falando pra gente passo a passo o que ele tá fazendo, né. Exato. Então vou verificar se o diretório.build existe, e daí mostra ali, né, o comando o diretório que ele tá lendo. Ele começou a entrar lá, aí ele achou, e aí olha o que ele tá achando aqui. Ele quer rodar um comando já, agora, tá. Não entendi direito o que que é esse comando que ele quer rodar. Ele tá encontrando Ele tá ele tá buscando buscando o PyCache sim, dentro do build. vamos deixar ele fazer isso. Então aqui a gente vai dizer: "Olha, pode fazer". Então ele tá achando, tá dizendo: "Olha, não deve ser incluído nos builds ou deployments". Então para resolver isso, você pode adicionar o PyCache no seu arquivo gitignore, não é isso que a gente quer fazer, tá. Ou modificar o seu script de build, olha, a gente só deu o problema. Ou modificar o seu script de build para excluir esses diretórios. Então a gente vai criar um script simples para limpar esse diretório. E ele criou o script aqui, ó, clean pycache.sh. A gente não quer fazer isso, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer arrumar o makefile e Sim. depois executar o makefile build, né, o make build. Então eu vou dizer aqui para ele, falou: "Olha, não é isso, não é isso. Nós queremos ajustar o build no makefile para não copiar esses arquivos no comando make build". Então agora ele entendeu que a gente quer fazer isso, entendeu o problema, todo o diretório service, e ele está correto, excluindo o PyCache. Então olha lá o que ele está fazendo. Ele está indo com find, ele está removendo. O que ele está fazendo aqui ele deixa copiar tudo e depois ele executa um passo para remover o que ele achou. Talvez isso funcione. Tem uma O que tu comentaria num code review aí, se eu tivesse mandado essa? eu gostaria de uma abordagem que já copiasse direto, sabe. Alguma coisa que já copiasse direto os arquivos sem contar, sem essa Sim, etapa a mais, tá. sim. Então vou falar para ele aqui, falar: "Olha, não existe". Eu lembro do nosso episódio Não Seja Complacente com código gerado por É IA. isso. Sim, Isso aqui vai funcionar. sim. E ok, talvez seja bom o suficiente para a maior parte dos casos, mas a gente sabe que tem uma opção melhor para isso. Então eu vou falar para ele: "Ó, não existe uma abordagem que possa, substituir, já, excluindo é a Excluindo ou palavra, né, não incluindo. filtrando, Sim, é. já filtrando os diretórios PyCache". Você percebe? A gente virou agora uma conversa. Talvez isso aqui você sabe o que você tem que fazer, talvez isso aqui esteja tomando mais tempo do que você tomaria se você tivesse que pesquisar. Mas essa é a brincadeira. Imagina que você não sabe, imagina que você sabe o que você quer fazer, Mas não sabe não como. sabe como. Sim. Então, agora ele veio com uma opção melhor, que é o rsync, e aí excluindo esse diretório, copiando para lá. Bom, é isso que a gente quer. Isso é exatamente o que a gente quer. E aí ele vai alterar o makefile. E olha, ele sumariza a alteração. Adorei, ele ainda te explica o que o rsync faz, né. Então Exato. também a gente consegue usar esses, agentes de IA como ferramenta de aprendizado. E Aprendizado. até falou o que que as flags fazem aqui no comando. Uma coisa que a gente poderia fazer também é garantir de apagar todo o diretório build antes de copiar os arquivos, sabe. Então ele sempre apaga tudo e copia tudo de Pra não novo, ficar para nada não ficar estéril lá. lixo lá. Sim. Exato, exatamente. Você falou stale, explica isso. Pra não ficar nada de builds anteriores, né, que já não são relevantes. Exato, né. Então vou falar para ele aqui, ó, ainda no make build, garanta que o diretório, esse aqui é o diretório, tá, então tem uma variável lá dentro do makefile. Ah, ah, Na verdade a gente quer que o lambda seja excluído, né, barra lambda, garanta que tudo abaixo é,
garanta que tudo abaixo do diretório build.dir lambda vai ser excluído logo no início do comando. Ô, Paula, que eu gostei que tu voltou e deixou o teu prompt mais específico, né? É, Então, a gente fala muito dessa mudança de paradigmas de linguagem de programação, que tem uma sintaxe e uma semântica bem definidas, e linguagem natural é completamente diferente, né? exato. Então, eu e o Paulo que estamos experimentando com isso aí faz pelo menos um ano, a gente já percebeu que se a gente é mais explícito, específico no que a gente está querendo, a gente costuma ter melhores resultados, né? Olha lá, ele cria, se o diretório não existe, ele cria, e logo depois ele apaga tudo que tem dali para baixo. Uhum. Eu acho que isso é super importante pra gente, enquanto pessoas que desenvolvem, também entender o que o nosso código está fazendo, se uma ferramenta está me sugerindo uma coisa, eu sei de onde veio aquilo. Exato. Então, eu sinto que do jeito que a gente tem essas ferramentas hoje, elas estão me ajudando a ser uma pessoa desenvolvedora melhor. É, vamos executar em make build, tá? E aí aqui tem uma coisa que você vai fazer, quando você quiser executar um comando no bash, você vai falar para ele bash make build. Tá? E aí ele vai entender que ele tem que executar esse comando nessa seção de chat Ah, que legal. Então, tu não precisa nem eu não sair preciso desse sair. fluxo. Eu não preciso sair do fluxo, eu fico aqui. Vibe coding. Sim, agora eu tô entendendo. Essa é a Essa ideia. essa ferramenta, esse comando aqui específico eu não sabia. Você não sai daqui se você não Sim. quiser. Você fica dentro da IDE, nesse fluxo aqui. Olha, eu vou falar que eu tenho mexido nisso há algum tempo, 2 semanas. 2 semanas. Sim. Teve uma vez que eu saí para ver o resultado de um teste num outro terminal que formatava um pouco melhor a mensagem de erro. Só isso, uma vez. Sim. Bom, vamos lá. Então, olha, ele está dando aqui, né? Ele vai lá no diretório back-end e vai executar um make build. Ok. Criou o diretório, apagou, copiou os nossos arquivos excluindo o PyCache e foi. Vamos ver se funcionou? Vamos ver aqui, ó, build, lambda, service, está aqui. Então, ó, agora a gente já não tem mais aqui os nossos arquivos lá de cache do Python, né? Vamos dar uma olhada no nosso build. Ó, então tá aqui. Porque ali eu tinha já um arquivo aberto com um cache meu, né? Fora das alterações que foram feitas por ele. Então tá bom, ó, ele criou, tá aqui o RM, tá aqui o rsync, então tá tudo certinho. Que a gente executou o build agora, o que a gente poderia fazer é um make deploy. Né? O make deploy vai executar o deploy do CDK. Basicamente o deploy vai executar o build, né? Se você entra no Makefile? Makefile e você usa o deploy, você vê que o deploy, uma das dependências dele é a etapa de build. Então ele executa o build, limpa todo aquele diretório, e aí ele vai fazer o deploy com aquele diretório limpinho, com a última versão daquele diretório. Então aqui ele está criando a layer, vai fazer o deploy, coisa toda. Aí a gente vai voltar no código da Lambda, só para checar que está tudo funcionando lá, e aí a gente já vai para o nosso próximo problema, que aí a gente vai começar a construir a coisa mesmo que a gente precisa construir, certo, Ana? Sim. Fazendo esse deploy. Fez o deploy, a gente pode voltar lá. Ali ele está contando a história, né, do que ele fez. A gente pode voltar aqui no código e a gente deveria ver aqui no código da função, ó, já não tem mais aqueles arquivos. Vamos executar aqui, já que a gente está nesse fluxo mesmo, só para garantir que está tudo funcionando. Se a nossa cópia, se a gente copiou alguma coisa errada e tal. Acho que não, mas vou colocar a Ana dessa vez. Então tá lá. Está tudo funcionando. Uma coisa que nós aprendemos usando essas ferramentas. Então, porque agora você vai ficar aqui usando, aceitando, ele vai ficar alterando sua base de código, mas você acabou de fazer uma alteração que está funcionando. Sugestão, omita, WIP, trabalho em progresso. A gente normalmente faz esses commits intermediários assim. Por quê? Porque se daqui a pouco você pede uma alteração para ele e ele começa a alterar, quebra muita coisa, você tem a opção de voltar para a última alteração que você fez, tá? Outra dica do CloudDrops Builders Edition, fazer commits de work in progress enquanto eles estão funcionando, para depois a gente poder reverter caso a gente quebre alguma coisa. Até que eu vou falar para ele, olha, vamos commitar essas alterações, vamos commitar. Até que ele falou que é o endpoint da API. Exato. Que às vezes é super
Vem tanta coisa ali Exato. no output do CDK, que eu fico É. assim: o que que é o endpoint aqui? E já tá direitinho aqui pra gente. Eu vou falar exatamente, eu vou descrever a nossa intenção. Será que ele vai criar uma boa mensagem de commit? Deveria ser só o IP. Vamos ver o que ele vai fazer. Que é o que eu faria? Eu faria só o IP, porque não importa, ela é temporária Sim, esse commit, essa mensagem ela é temporária, ela não precisa ser boa. Então aqui, ó, esse é um exemplo. Talvez isso aqui já seja demorando demais porque eu queira fazer, sim. porque eu sei exatamente o que eu quero fazer, sabe. Ah, mas eu gostei que, olha, ele colocou work in progress, ajuste no makefile para excluir o PyCache durante o build. Tá executando aqui os nossos pré-commits, o que é muito legal. Ah, tá beleza, resolvemos o primeiro problema Ô aqui, Paula, e aqui, geralmente, tipo, depois que tu terminou alguma coisa, tu continua na mesma continua na sessão? mesma sessão. Assim, até agora não Não. encontrei o limite disso. Bom, talvez a gente encontre aqui. Esses episódios são ótimos para a gente encontrar esse tipo de limite ao vivo, tá. Então olha só, tem um prompt bem grande aqui, que a gente vai pedir para ele implementar algo maior agora, tá. Vamos lá, vou jogar esse prompt aqui e a gente vai ler junto, tá, esse prompt. Deixa eu dar um zoom aqui, nesse aqui. Então vamos lá, a gente vai falar para ele aqui, olha, a gente vai implementar um fluxo automatizado para geração e processamento de novas receitas e drinks utilizando serviços AWS. Quais são os requisitos técnicos? No API Gateway a gente vai adicionar uma nova rota, um post e uma rota chamada /drink. E a gente vai integrar isso com uma função lambda no render principal. No Step Functions, a gente vai criar uma máquina de estado com os seguintes passos sequenciais. Tá? Uma persistência inicial, onde a gente vai salvar a receita no Dynamo, numa tabela que vai ter um ID, um timestamp, uma data, né, e hora, e o corpo da requisição, e a gente fala para ele, ó, apenas o ID deve ser considerado como chave nesse momento. Tá? Então a gente não vai ter uma chave para data, o que parece estranho, né? Mas se a gente precisar de uma chave para data, no Dynamo é o tipo de coisa que a gente faz adicionando um índice secundário depois. Tá? A gente não vai precisar disso ainda. Tá? Então o ID é importante, porque, enfim, você precisa ter uma Sim. hash. Né? Na geração de receita, segunda parte da máquina de estado, a gente vai utilizar o Amazon Bedrock para gerar o texto da receita e salvar a saída num bucket do S3, que deve ser criado para armazenar as receitas e as suas imagens. A gente vai gerar a imagem, utilizar também o Amazon Bedrock para gerar a imagem da receita e salvar isso no S3. E a gente vai notificar, integrando o SendGrid para envio de e-mail. E a gente vai configurar o SendGrid, a API do SendGrid, né? A API key do SendGrid e o endereço de e-mail vão estar armazenados no Secrets Manager. E aí a gente colocou também alguns requisitos de segurança. Permissões do IAM. A gente vai implementar o princípio de menor privilégio, ou seja, cada função vai ter só o que é necessário para ela poder executar. Então ela não vai executar nada, não vai ter nenhuma permissão além do que ela precisa para executar. Nós vamos criar roles específicas para cada função lambda e nós vamos limitar os acessos, e aqui nós temos alguns limitadores de acesso aqui. Tá? E aí no Secrets Manager a gente vai armazenar as credenciais do SendGrid e do AWS Secrets Manager. A questão é, por que que esse prompt é bom? Por que que esse prompt é bom? Fala um pouco do que a gente falou. Como que a gente escreveria isso se a gente estivesse programando? Tu não deixa espaço para interpretação quando está escrevendo código, né? Então, Exato. esse prompt aqui está super específico. No API Gateway eu vou fazer isso, no Step Functions eu vou fazer aquilo. Mas está super específico, com as separações ali por serviço e até o aspecto De de segurança segurança. também. Exato. Então, ó, aí ele começa a investigar os diretórios do back-end, tá? Então ele vai gerar código de infraestrutura aqui no CDK, vai gerar o código das funções. Então, ó, ele achou lá a stack. Aí ele analisou a primeira função, ele analisou ali as dependências do projeto, do Poetry. Então ele tem uma visão geral aqui e vai criar agora, vai começar a adicionar as dependências necessárias. E depois vai criar os componentes um por um. Boto 3, SendGrid.
Esse pillow aqui, eu não sei por que ele está adicionando. Boto 3 faz sentido. Mas pode perguntar, né? SageGrid faz sentido. Agora, deixa eu só. O Boto 3 é a SDK da AWS para Python, né? Então, para a gente chamar serviço da AWS dentro do nosso código Python, a gente usa o Boto 3. Você percebe? A gente não sabe, tá? Processar as imagens geradas pelo Bedrock antes de salvá-las no S3, como redimensionamento ou conversão de formato. A gente não vai fazer isso. Sim. É uma ideia boa. Não, ele até Talvez. falou que vai remover, É, olha só. Tipo, realmente não precisa. tá bom. Não, ele já disse que vai remover. É, Tá, ele já falou aqui, tá? Obrigado, Ana. sim. Não tinha lido a mensagem toda. É importante manter apenas o que a gente vai precisar. Percebe? Eu adorei que uma simples pergunta de por que a gente está adicionando pillow já fez o modelo. Realmente não precisamos. Exato. Então, olha só, ele veio aqui e criou um modelo porque porque ele acha que é o pedido de uma Sim. receita. Não é exatamente isso que a gente vai fazer, mas a gente vai aceitar agora. E aí ele colocou lá em models, não é exatamente onde a gente quer, não tem problema. E aí aqui o que ele está Agora é a nossa fazendo? função lambda, não? Essa função lambda aqui é para criar o drink, né? Então, ó, drink request. Então ele recebe. Olha só, ele recebe aqui a receita, gera um UUID. e aí ele inicia aqui, ó, o step functions. E o que ele está retornando, Paulo? Ele está retornando esse ID? Ele está retornando esse Sim. ID. Porque imagina que o cliente pode precisar desse ID para saber o status Sim. em que a receita está. Sim, você está fazendo algo assíncrono, né? Então ele criou isso, criou esse handler já lá no diretório, né? Percebe que ele já E criou seguindo os nossos usando o Power padrões, Tools aqui, né? usando Power Tools. Então aqui ele vai persistir a requisição inicial, que é o que a gente pediu. Então, ó, criou o cliente do Dynamo, pegou os parâmetros, ó, aqui está aqui o ID, o timestamp e o corpo, pegou a tabela do Dynamo e está dando um put lá no Dynamo. Depois a gente vai refinar esse. Porque olha só, a gente está gerando código à beça. A gente vai gerar coisa toda, o código inteiro de infraestrutura, né? Isso eu achei legal porque, ainda que seja a função de chat do QCLI, é muito diferente da função de chat que a gente tem no VS Code, né? Muito. Olha, Essa aqui é ele para está salvar no S3 gerando. agora? Não, esse aqui é onde ele está gerando. O texto da receita. Então vamos ver aqui, ó. Pegou o ID, construiu o prompt, que ele vai chamar o Bedrock. Aí ele definiu aqui, ele está recebendo o modelo como uma variável de ambiente. Aí ele chama isso, pega o retorno ali do Bedrock e vai salvar no S3. Ok. E aqui embaixo tem uma funçãozinha para construir o prompt. Não sei se vai ser aqui, não sei se vai ser em outro lugar, mas é aqui que a gente vai usar, tá? Que é o que a gente vai mandar para o modelo, né? Agora ele vai gerar a imagem. Lembra, o Step Functions ele tem essas etapas todas. Eu achei legal que ele tá até dando instruções aqui no prompt, né? Por favor, incluir uma introdução rápida sobre o drink, lista de ingredientes com as medidas precisas, etapas de preparação. Esse aqui deve ser o da imagem, certo? Então tá lá, ó, gera a receita, a imagem da receita. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade em fazer bons prompts para imagens. Sim. Sempre saem umas coisas. E depende muito do modelo que você está usando. Sim. Sim. Talvez a gente use o Amazon Nova. Eu acho que a gente deveria. Também acho. Na versão original dessa aplicação, nós usamos exatamente o Stable Diffusion, mas talvez a gente devesse testar o Amazon Nova. Sim. Uma coisa que eu gosto também dos modelos da Amazon, para quem tem acesso a créditos da AWS, é que vocês conseguem usar os modelos com os créditos da AWS, que é diferente desses modelos terceiros, né? Guarda essa informação, porque no final desse episódio você vai poder dar o seu feedback para esse episódio e para as primeiras 30 pessoas que derem feedback, essas pessoas vão
levar créditos da AWS. Então essa Sim. informação é ouro, Sim. é ouro. É, porque eu acho que é super importante. Como modelos da Anthropic, Llama, são parte do AWS Marketplace, a gente não consegue usar AWS Credits para pagar por eles. Então aqui agora a gente está enviando a notificação, eu gosto que ele já está usando a biblioteca do SendGrid, muito bom, né. E olha só, ele está usando a biblioteca do SendGrid e já está usando o Secrets Manager aqui, ó, para recuperar, e aí aqui ele já está pegando o nome API do key. segredo, Uhum. tá. E olha só, ele já está também gerando aqui o HTML do e-mail, para enviar a receita. Para Sim, quem porque HTML de e-mail também já ouvi falar que é uma parada eu não complicada. sei se isso aqui tá bom ou não, mas é um ponto de partida, Sim, né. O que ele está fazendo aqui step functions. ah, sim, É ele a está mexendo na infraestrutura agora, receita. né. Aham, tá bom. Ele está adicionando tudo lá na nossa stack. Ó, então aqui bom, vamos ler isso aqui direito. Então criou isso aqui a gente já tinha, certo? Criar as funções. Aí ele criou um Mas esse bucket arquivo, para pelo que eu tô armazenar. entendendo, ele tá criando do zero, não, porque tá tudo verdinho? Então esse diff aqui não tá um diff tá, não, você tem razão, Ana, ele tá criando uma stack nova. Uhum. Sim, você tem toda a razão. Isso não tá certo. Mas a gente pode pedir, né. Assim, ele tá criando uma stack. Vamos perguntar para ele aqui, olha só, você está criando uma stack nova. O que nós queremos é alterar a stack que já existe e criar constructs. Constructs são blocos que você pode agrupar certos componentes dentro de uma stack CDK, tá? Então imagina que eu poderia ter um construct só para o API Gateway, um outro construct só para storage, Sim. que aí poderia ter lá o S3 e o Dynamo. Poderia ter. E as próprias permissões, né. Então, a gente tem os recursos de infraestrutura, tipo um bucket no S3, mas ele tem outras coisas, né, quem tem acesso a esse bucket. Exato. Então vamos dizer para ele aqui que não é isso que a gente quer fazer. E aí ele vai pensar de novo e ele vai achar a stack, ele tem que achar a stack que já existe e partir dela. Mas olha Devemos só, modificar já a gostei. Awesome Generative Drink Stack. Aham. Olha só, ah, então ele falou ali, vai usar, e aí ele vai criar alguns constructs aqui. Ele vai criar um construct de storage, vai criar um construct para API, um construct só para step functions. Eu gostei disso aqui, tá? E um Uhum. construct para o secrets. Então vamos lá, ó. Ele foi, criou o construct de storage, e aí depois ele vai alterar a stack para usar esses constructs. Você pode colocar tudo na mesma stack. Talvez essa aplicação aqui ela seja pequena o suficiente para fazer isso e não ter problema. Mas se você está construindo uma coisa muito grande, é melhor organizar em construto. Daqui a pouco a gente vai pedir para ele gerar essa stack tree para ver se pelo menos ele gera, Sim. né. Que não quer dizer que está certo, quer dizer só que ele gera um CloudFormation válido. Já é alguma coisa, né. Não, então aqui é o da API, certo? Então, ó, da API, aqui tem a função de drink, aqui ele concede a permissão, eu gosto disso, tá vendo? Então, a state machine, ele vai conceder permissão para essa função lambda, para essa função lambda poder inicializar Uhum. a máquina de estado, né. E aí ele vai aqui na nossa API e tem que adicionar uma rota nova aqui, ó, tá aqui, ó, adicionou um recurso novo aqui, drink, um post. E esse post aqui, disparando essa função lambda nova que a gente parece bom também. E ele tem que alterar a stack, né. Agora para usar esses constructs. Então onde a gente quer chegar aqui? A gente quer chegar até a geração da stack, no vibe coding. Sim. Tá bom, aqui ele tá falando o que ele fez, ó. Ele organizou a estrutura, aí ele falou que ele criou os constructs aqui, a stack principal, cria função. E aí tá perguntando se a gente quer explicar alguma coisa. Vamos dar uma breve olhada aqui no código só para ver
se as coisas todas estão lá. Ó, então aqui uma coisa que eu percebi, tá vendo? Que ele não criou as funções lambda para cada para cada uma das etapas. O que que ele fez? Ele está considerando essas tarefas aqui. Mas ele criou ele criou, ó. Só que ele jogou aqui, tá vendo? Ele não jogou os handlers onde a gente queria, tá Mas vendo? podemos pedir? A gente pode pedir ou a gente pode só mover, tá? Tá. Olha, esse aqui são os handlers, certo? É exatamente isso. Esse aqui são os handlers da função. A gente poderia pedir, eu vou pedir para ele, falar, olha, É que eu lembro que uma vez que a gente moveu umas coisas, os caminhos depois ficaram errados, lembra? Sim. sim, sim, olha, você colocou os handlers das funções num diretório chamado Lambdas. lambdas. Lambdas que também, na teoria, não deveria ser como a gente chama as funções lambda, né? É, pois é. É uma grande discussão essa daí. Nós queremos colocar esses arquivos, estes handlers, No diretório handlers. no diretório. Vou colocar aqui service/drink/handlers, tá certo isso? Uhum. Service drink handlers. Além disso, os nomes dos arquivos devem começar com Handle. handler É handle que você estava usando. só. Handle, ok, handle. Tá bom? Uhum. Fechado? Parece bom? Queremos colocar esses handlers no diretório tal, e os nomes dos arquivos devem começar com handle, ok. Enquanto isso, a gente pode dar uma olhadinha aqui, se está certo, ele vai corrigir isso. Uhum. Vai mexer lá no persist. E aqui a gente pode simplesmente aceitar que ele só está mudando ali o nome, se a gente não tem que... Uhum. Ó, já levou para lá o arquivo, tá vendo? Percebe? Então, não tem como você sair do processo, você deixar ele gerar e achar que isso vai funcionar. Primeiro que o código ainda tem que ser mantido, sem conseguir ler o código. O Jeff Barr escreveu um artigo esses dias, que a gente vai compartilhar sobre como essa habilidade de ler código passa a ter uma relevância muito maior nesse cenário aqui. Você ainda tem que entender o código para saber se a intenção que você está colocando ali está sendo bem interpretada e bem gerada como código pela ferramenta, certo? Enfim, e se você está gerando um código que você não entende, como é que você espera manter isso no futuro? Bom, tá repleto de histórias aí, se você for procurar, repleto de histórias de pessoas que vão nesse modelo aqui insistindo em aceita, 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 e chega uma hora que a coisa toda colapsa. Ninguém mais consegue manter, a pessoa não consegue manter e o próprio modelo não consegue mais manter. Eu sinto que é como quando tu copia uma resposta do Stack Overflow e tu cola ela assim, sem mudar os nomes de variável, sem adaptar o contexto do teu Não, projeto. esse é uma excelente comparação, Ana, eu comparo contigo, tá? Então, Eu tô curiosa para saber se ele vai apagar esses arquivos aí que a gente... Seria bom, né, se ele Uhum. apagasse. Mas acho que é uma boa prática ele apagar no final, né? Vamos ver se ele vai Uhum. fazer ou não. Se bem que ele poderia e já ir apagando Sim, em cada, né? sim. Dado que aquela etapa ali. E eu adoraria que, aqui sendo um pouco crítica aqui com o processo do kill, mas que ele desse um move no arquivo modificando o nome, porque aqui tá me parecendo que ele Ele tá escrevendo pensando de do novo. zero, né? Uhum. É. Sim, eu Eu nem acho concordo que ele, contigo. não sei se ele tá pensando de novo, mas pra gente aparece todo o código É como de se você novo tivesse e eu que fico assim, revisar, tem né? que revisar. Exato. Esse é um bom ponto.
Esse é um bom ponto. Talvez, Ana, isso se reflita no pedido que a gente fez. Sim. Porque nós Poderia fizemos ser, um né, pedido. devolver os Exato, arquivos. exatamente. Porque eu acho que se a gente for dar um O código inspecionar parece muito e parecido. é, Tá? O código parece o mesmo ali. mas realmente ele tá criando, ele não tá movendo, né. É. Então, talvez se a gente tivesse pedido exatamente isso que você está dizendo, É. talvez é o que a gente ia ter. Olha lá, ó. Mas é o que você falou Sim. agora. Então, dado que ele mexeu nisso, agora ele tem que ir lá nos constructs, especificamente no construct de workflow, e mexer nos caminhos, porque agora não está lá em service.lambdas. Foi o que a Ana falou, olha, se a gente fizer isso na mão, a gente vai ter que ir lá e alterar Mas depois. eu sinto que, a minha familiaridade com VS Code para esse tipo de projeto, porque eu que estou acostumada a programar em Java, tipo, no IntelliJ, eu sei que, Já tipo, se eu altera. arrastar, já vai estar resolvido para mim, né. É. Mas eu lembro que uns episódios A atrás gente a gente quebrou. sim, Aham. Sim, que com certeza é o caso que tu falou que teria sido muito mais rápido a gente fazer teria. por conta. Teria sido muito mais rápido. Ele até falou que moveu aqui, né. Mas, cara, não pareceu que foi isso que você fez, né? E até não, porque os arquivos estão aqui no Lambda. Exato. Tá bom. A gente poderia pedir para ele apagar agora, mas a gente vai apagar agora, vai. Vamos. Então a gente quer apagar, na verdade, isso aqui A tudo. a pasta, né, A gente quer apagar a pasta. Tá bom? Parece bom, né? parece. Parece bem bom. Vamos. Que tal se a gente executar um synth do CDK aqui só para ver se ele, Se se você ele não quebra nada. gera, né? Então aqui, ó, bash, CDK, CDK não. Lembra, a gente tem isso lá no make. Make synth. Por que o make? Porque pode ter automações lá que são importantes para fazer isso aqui funcionar. E a gente não quer ficar pensando nisso toda hora. Então vai pelo make. Se tem o make, vai pelo make. E o Synth agora vai pegar toda a nossa aplicação e stacks no CDK e transformar num template do CloudFormation. Tá? Então, o código CDK que ele escreveu pra gente, pelo menos é válido, Não né. quer dizer que Sim, funciona, não quer dizer o que a gente quer, a mas é um sintaxe tá grande ponto de partida. sim. E essa é a ideia aqui, tá? E nos próximos episódios a gente vai refinar isso. O que você acha da gente fazer um deploy para encerrar Pode. isso só com deploy e a gente Sim. dá uma olhada nos Deploy me componentes deixa mais lá? confiante que Bora então fazer um deploy? Enquanto a gente faz o deploy, a gente já pode compartilhar aqui algumas informações com vocês sobre como vocês podem colaborar com esse projeto, sobre como vocês podem ganhar um crédito da AWS para usar o Amazon Nova, uhum. por exemplo, né? Então, ó, bash, make deploy, isso aqui vai demorar um pouquinho, e aí a gente pode ir para a nossa apresentação, compartilhar algumas coisas com vocês. Super simples aqui, Ana. Já estou aqui. Primeira coisa, você gostou do Amazon Q, quer instalar no seu ambiente? Está aqui o link. Vai lá no seu ambiente, instala o Amazon Q, diz para a gente o que você está usando. Você não precisa ter uma conta da AWS, você não precisa pagar um Amazon Q na largada. E não precisa, o que eu adoro do free tier do Q, não precisa colocar o cartão de crédito. Então você vai precisar de um Builder ID, mas o processo todo é guiado ali, tá? E a gente deve gerar conteúdo para isso logo mais também. Se você tiver alguma dificuldade, pinga a gente. Pinga a Ana no LinkedIn, me pinga no LinkedIn e a gente ajuda você. Tá? Então instala o Amazon Q. Você pode fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui no seu ambiente, tá? Segundo, show notes. Terminando esse episódio aqui, já vai ter lá atualizado as notas desse show e as notas de todos os outros episódios. Por que Lambda Layer? Por que AWS Lambda, Power Tools for AWS Lambda? Tá tudo lá no show notes, tá? E aqui tem uma pesquisa sobre esse episódio, que a gente quer saber o que você achou desse episódio, e o que a gente quer saber também é como você tem usado esses agentes de IA para escrever código, se você tem utilizado. Então tem uma pesquisa ali, digamos, sei lá, umas 10 perguntas, alguma coisa assim, para você responder. A gente quer muito saber como você tem usado essas ferramentas, para a gente poder melhorar o Amazon Q Developer. Sim, parte do nosso trabalho é dar feedback para as pessoas que estão criando essas ferramentas, para elas ficarem melhores para a gente e para vocês. Perfeito. Então, diz aqui para a gente, responde a pesquisa. Olha só, importante. As primeiras
30 pessoas que responderem essa pesquisa vão ganhar na hora ali, na hora que você termina de responder a pesquisa, você pega um crédito da AWS para poder usar na sua conta. Sim, para aplicar o crédito na conta, as pessoas têm me perguntado muito isso quando eu distribuo créditos, é só entrar na sua conta da AWS, vai em billing e tem no menu do lado esquerdo tem uma parte de credits, só colocar lá, vai aparecer o valor, o tempo de validade, para não ficar nenhuma dúvida. Fica aqui na tela para você o link. Você pode pegar aqui via QR Code e tem ali na tela o link para Vamos ver se eu copiei você, aqui certinho, copiei. para você poder responder a pesquisa. 30 pessoas, créditos da AWS, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso Visual Studio Code. Eu não dei o yes. Deixa eu Então, pôr aqui. todo esse tempo aqui que nós estamos falando, ele não fez o deploy porque eu não dei o yes. Consegui jogar na tela, Paula. Uau! Sem Amazon Q Developer. 5 anos usando o StreamYard para isso. Mas tá aqui agora o link Muito para bom, vocês responderem o muito bom. survey. Bom, agora aqui ele vai criar uma série de recursos relacionados à segurança. Então, toda vez que ele cria esses recursos relacionados à segurança, o CDK pede para você, pergunta para você se você quer realmente criar esses recursos. Então, a gente vai criar. Então, aqui ele está criando a role para cada função, está criando aqui umas policies. Bom, a gente falou tanto do Builder ID, eu vou colocar aqui na tela também agora que eu aprendi, o link para vocês criarem um Builder ID de vocês, caso vocês ainda não tenham. Sim. E parte dos benefícios do Builder ID é que vocês têm uma URL personalizada no community.aws. Eu consegui agarrar a Ana para mim, então já Ana? Só só a Ana? Ana. Uau! Então, se vocês podem checar se o username da preferência de vocês ainda está disponível, porque a pior coisa é quando o nosso Caramba! username já foi. Eu acho que com Paladino não deve acontecer muito, mas com Não. Ana Cunha acontece. Vantagens de criar um Builder ID. De cara, você tem acesso a mais de 600 cursos no AWS Skill Builder. De Sim. graça. Para você poder acessar. Criou seu Builder ID, foi lá no AWS Skill Builder, acessou com o Builder ID, 600 cursos para você, na largada. Sim, e eu renovei uma certificação semana passada e agora também toda a parte de Training and Certification é com Builder ID. Verdade, verdade. Qual você renovou? A Cloud Practitioner. Bom, vamos lá. Aqui ele está dando... Olha só que legal. Ele fez o deploy e ele está sugerindo dar um describe na stack. Com aquele nome ali, que é um nome gerado por nós, para ver se a stack está lá e vamos dar uma olhada nos outputs dela. Então tá lá, foi lá, o deploy foi feito com sucesso. Aqui ele tá... agora ele começa a se exibir muito, né? Falou, você já pode mandar esse post aqui para lá para testar. Tá aqui o que eu criei. Vamos dar uma olhada lá no console e a gente encerra esse episódio aqui. Então, olha, então aqui a gente tem a nossa API, esse nome. Olha, já gostei que ele já mexeu aqui no nome da API, o que é bom, né? Faz mais sentido. Então aqui a gente tem, ó, nosso drink, nosso post, né? Para esse drink. A gente pode dar uma olhadinha ali no Lambda, para dar uma olhada nas nossas funções Lambda. Tinha MFPala no nome. Tem. Porque também está em outro episódio aí a boa prática de gerar os nomes das coisas dinamicamente, né? De acordo com o usuário, com o branch, a gente usou várias coisas aí. Então tá aqui, ó. E aí a gente pode dar uma olhada na definição de Step Functions, olha lá, ó. Então aqui começa, aí ele persiste, aí ele gera a receita, aí ele gera a imagem da receita e aí ele envia a notificação. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Não dá mais para testar isso da forma como a gente estava testando antes. Sim. Vai lá, faz o deploy, vem no console e tal. Então, apesar do Q ter nos dado já ali o payload do JSON, então próximo episódio retomamos com isso? Retomamos a partir daqui, a gente vai olhar um modelo que foi criado para requisitar uma receita, claramente ele não está certo ainda, a gente já vai ajustar e a partir dali a gente vai começar a falar do pilar de testes e implementar cada uma dessas funções já explorando a nossa camada lá, as nossas camadas arquiteturais e o pilar de testes. Boa. Nos vemos no próximo episódio, então. Sim, por hoje era isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.